Como criar dashboard despesas 2019 versus 2020 no Excel passo a passo. Vou estar lhe ensinando nesse vídeo a criar um dashboard como esse, onde eu posso estar visualizando os meus gastos de 2019 versus 2020, onde eu posso estar fazendo um comparativo entre os meses de janeiro, fevereiro e por aí vai. Observe como também eu posso estar filtrando as minhas despesas do tipo fixa, despesas variáveis, como as minhas categorias, como despesas domésticas, educação e empréstimo. Observe, estou utilizando segmentação de dados para isso. Então, se eu filtrar agora, por exemplo, somente o mês de janeiro, eu vou visualizar apenas os meus gastos relacionados ao mês de janeiro. Como eu posso estar selecionando N meses, observe. Então, eu posso filtrar apenas 2020, como eu posso filtrar apenas o 2019, como eu posso filtrar ambos. Basta eu clicar aqui no remover filtro. Bom, observe, se eu clicar aqui no empréstimo, eu vou visualizar apenas minhas despesas relacionadas ao empréstimo, como também relacionado a doméstico. Então, tudo isso eu vou estar ensinando passo a passo na aula de hoje. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo no Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. O nosso canal Programador Excel VBA tem uma meta simbólica para chegarmos a este ano de 20 mil inscritos. Número esse que vai nos ajudar a fazer investimentos no nosso canal. Então, para que você possa continuar aprendendo sempre de forma gratuita e para que possamos fazer conteúdos com muito mais qualidade, preciso muito chegar aos 20 mil inscritos. Então, conto com você que gosta desse trabalho, que tem aprendido conosco de forma gratuita. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora. E se já for inscrito, compartilhe esse vídeo naqueles grupos que você faz parte de Excel, seja lá no Facebook, como seja no WhatsApp ou no Telegram. Nos ajuda aí para que esse canal chegue a mais pessoas e mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita. Bom, essa é a minha base de dados, onde eu vou fazer a extração das minhas informações. Observe que a mesma já está formatada como tabela. Então, essa é a minha tabela, onde eu tenho uma coluna com as minhas datas de lançamento, descrição, movimentação. A minha categoria, observe que eu tenho N categorias. Eu tenho alimentação, doméstica, educação, empréstimo, manutenção e vestuário. Como eu tenho aqui as minhas despesas sendo fixas ou variáveis. E aqui do lado eu tenho os meses relacionados, como também os anos. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou criar a nossa tabela dinâmica a partir dessa tabela. Esse arquivo inicial vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo para que você possa estar baixando e executando os mesmos passos que vamos fazer a partir de agora. Bom, a primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou estar criando uma plan nesse arquivo. Observe, vou clicar aqui nesse maisinho para que eu possa estar inserindo uma nova plan. Para quê? Para que eu possa estar inserindo nela as minhas tabelas dinâmicas. Então, eu vou clicar aqui nesse maisinho. Observe que ele adicionou uma plan aqui para mim. Então, esse é o arquivo, essa é a plan que eu vou estar trabalhando aqui do zero juntamente com você. Bom, o que é que eu vou estar fazendo agora? Bom, eu vou fazer aquela nossa, inserir as nossas tabelas dinâmicas. Então, basicamente, observe, vou vir aqui, clicar na minha guia inserir, já sobre a minha tabela, vou clicar no meu inserir e vou escolher aqui esse recurso, tabela dinâmica. Então, ao escolher aqui tabela dinâmica, eu vou clicar sobre o mesmo, observe, inserir tabela dinâmica. Bom, ao clicar no mesmo, observe que é a minha janela auxiliar, onde me informa, selecionar uma tabela ou um intervalo, a tabela será criada, será a tabela de número 2. E aí ele me faz uma pergunta, eu quero inserir em uma nova planilha, que por padrão ela vem marcada, ou em uma planilha existente. Bom, se observarmos, eu acabei de inserir uma nova planilha nesse objeto. Então eu vou estar marcando essa opção aqui, planilha existente. Então, marquei planilha existente, vou clicar nessa setinha para apontar para onde eu vou estar inserindo essa nova plan. Então, cliquei e agora eu vou clicar na minha planilha 3 e eu vou, por exemplo, salvar bem aqui essa nova tabela dinâmica. Cliquei nessa setinha, dou um OK e agora observe que foi inserida uma nova tabela dinâmica. Bom, a primeira tabela dinâmica que eu vou estar utilizando nesse arquivo será a seguinte, observe que aqui eu tenho os campos. Caso ele não apareça para você, observe que basta eu clicar nesse recurso, onde tiver a minha tabela, clico no botão direito e tenho aqui a opção mostrar lista de campos. Então o que eu vou estar fazendo? Clico sobre ele, mostrar lista de campos e vai me aparecer aqui à minha direita os campos. Bom, o campo que eu vou estar precisando fazer será o seguinte.
eu quero visualizar os gastos totais do ano de 2019 e do ano de 2020. Então eu vou trazer aqui o ano, observe que eu vou arrastar o campo ano para, por exemplo, para colunas, ó. E observe que ele seria aqui para mim 2019 e 2020. E como eu quero ver o valor, basta eu trazer a coluna que tem o meu total. Observe, ó. Então eu vou inserir essa coluna total lá para o meu último recurso. Observe, ó. Vou clicar sobre ele e vou arrastar aqui para valores, ó. Então já inseriu aqui para mim os valores. É interessante que eu possa estar formatando os mesmos. Então eu vou selecionar ambos, clico o botão direito sobre ele, clico aqui na opção formatar células e agora eu vou formatar como moeda, ó. Então eu vou selecionar aqui o recurso moeda e vou dar um OK. Lembrando que eu também poderia vir aqui na página inicial e clicar nesse símbolozinho aqui, ó. Bom, feito isso, eu tenho aqui a minha primeira tabela dinâmica e eu posso já estar criando a minha primeira segmentação. Mas primeiramente vamos focar somente nas tabelas dinâmicas. A minha segunda tabela, eu posso estar selecionando esse mesmo intervalo, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, der um Ctrl+C sobre ele e der, por exemplo, aqui um Ctrl+V, observe que eu acabei de inserir uma segunda tabela dinâmica. E claro, eu posso fazer as minhas adaptações necessárias. Então eu vou fazer isso, ó. Já que eu copiei essa tabela dinâmica, vamos agora mudar aqui os campos. Então, nessa outra tabela, eu não quero visualizar o ano, eu quero visualizar os meses. Então, eu vou tirar aqui, observe, eu vou tirar a princípio o ano e vou trazer aqui os meses, ó. Observe aqui a coluna que tem meses. Então, eu vou selecionar o mês e vou trazer aqui para colunas, vejamos se é isso. No meu caso, eu não vou trazer para colunas, e sim para linhas, ó. Vou arrastar aqui para linhas, para que eu possa visualizar as minhas informações pertinentes, ó. E para que quando eu aplique um filtro lá por ano, eu também trabalhe sobre essa coluna, sobre essa segunda tabela dinâmica, é interessante que eu faça o seguinte, ó. Observe que eu vou acrescentar um campo a mais. Vou pegar esse campo ano e vou trazer aqui para colunas, observe, ó. Observe que ele inseriu uma coluna a mais, ó. Então eu tenho a coluna aqui eu tenho a coluna 2019 para esses anos, para esses meses, e a 2020 para esses outros meses. Bom, ao fazer isso, eu vou inserir uma terceira tabela dinâmica. Então eu posso estar copiando qualquer uma dessas e refazendo os passos. Mas vamos inserir do zero, ó. Vou vir aqui, vou clicar em inserir e vou inserir uma terceira tabela dinâmica, ó. Clico sobre ela e vou clicar em planilha existente e vou apontar lá para onde eu quero salvar essa terceira planilha, ó. Essa terceira tabela dinâmica. Vou aqui na minha planilha 3 e vou inserir aqui abaixo, ó. Cliquei na minha setinha e observe que ele já vai inserir uma terceira tabela dinâmica na minha planilha. Bom, nessa terceira tabela dinâmica, eu vou querer ver os meus gastos. Então, vou trazer aqui, por exemplo, ó, o campo classificação para a minha coluna linhas, ó, para a opção linhas. E vou trazer também o valor, observe, ó. Trazer aqui o campo total e observe que agora eu tenho os valores da minha despesa fixa e os valores da minha despesa variável. E como eu vou querer aplicar um filtro para que eu possa ver os gastos somente de um ano específico, para que ele também funcione para essa outra tabela dinâmica, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu recurso e trazer a coluna ano, observe o recurso ano para colunas. Observe que ele vai inserir uma coluna a mais, onde eu posso ver os gastos de 2019 e os gastos de 2020. Então, vou selecionar ambos e vou vir em página inicial e formatar aqui como moeda, ó. Bom, a minha quarta tabela dinâmica que eu vou estar precisando, observe que eu tenho uma tabela dinâmica para visualizar os gastos totais de 2019 e 2020. Eu tenho uma tabela dinâmica para visualizar os gastos por mês de 2019 e 2020, como também tenho uma tabela dinâmica aqui para visualizar as minhas despesas fixas e variáveis entre 2019 e 2020. Então agora eu vou querer também visualizar os meus gastos, seja pela categoria doméstica, alimentação e empréstimo. Então o que eu vou fazer, ó? Vou vir novamente na minha tabela, vou clicar em inserir e vou criar uma quarta tabela dinâmica, ó. Clico aqui no recurso tabela dinâmica, novamente eu aponto aqui para a planilha existente, clico na minha setinha e aponto para onde eu vou querer salvar essa quarta tabela dinâmica. Vou clicar nessa área, vou clicar na minha setinha e posso dar um OK, ó. Então vai criar minha quarta tabela dinâmica. Observe aqui no meu cabeçalho, ó, tabela dinâmica 4. Então sobre ela, o que eu vou estar fazendo basicamente? Eu vou trazer novamente o campo total, porque eu vou querer ver os totais de gastos. E vou querer trazer o campo que traz a minha categoria. Então eu vou pegar esse campo aqui, categoria, e vou arrastar aqui para a minha coluna linhas. Observe aqui que eu tenho os gastos entre alimentação, doméstica e educação. E provavelmente é interessante que eu traga aqui para o campo colunas o ano. Bom, vamos aplicar apenas aquela formatação como moeda. Vou selecionar aqui o meu intervalo, página inicial, e vou clicar aqui no símbolo de moedas, ó.
Bom, a partir de agora eu vou criar minha segmentação sobre as minhas tabelas dinâmicas. Então eu vou criar uma parte desse recurso aqui, ó. Só que é interessante o seguinte, ó, eu vou criar um gráfico de rosca, onde eu vou querer ver o percentual de gastos de 2019 e o percentual de 2020. Então, basicamente, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu vou colocar aqui do lado, igual aqui. Vou puxar aqui o ano de 2019 e vou colocar aqui igual ao 2020, ó. Bom, e aqui abaixo, o que é que eu vou estar fazendo? Aqui, se observarmos, eu tenho o total dos gastos de 2019 mais o 2020, ó. Então, o que é que eu posso simplesmente estar fazendo aqui? Deixa eu só exibir aqui a minha barra de fórmulas. E eu vou colocar aqui igual o quê, ó? Igual a esse conteúdo. Observe que ao clicar sobre ele me apareceu esse valor aqui. Então, como eu vou querer fazer uma divisão para eu obter o percentual, o que é que eu faço, ó? Então, primeiramente, eu vou sempre pegar o valor que eu vou querer estar dividindo para obter o percentual. Então, eu vou clicar, por exemplo, ó, sobre o valor total de 2019 e vou estar dividindo pelo total geral, ó. E cliquei sobre essa célula aqui do lado, ó. Posso dar um Enter e observe que ele me retornou aqui um percentual. Então, o que é que eu vou estar fazendo? A mesma coisa eu vou fazer para 2020, ó. Vou colocar igual ao valor que eu quero obter o percentual, que é o valor total das minhas despesas de 2020, dividido por quem? Dividido pelo total aqui geral. Cliquei sobre a minha sala, total geral, e vou dar um Enter. Observe que aqui eu tenho os percentuais de 2019 e 2020. Como eu quero visualizar isso aqui em percentual, seleciono ambos, página inicial, e vou aqui no percentual, ó. Observe que agora eu tenho um percentual de despesas que eu obtive em 2020 e um percentual para 2019, ó. Bom, isso daqui será basicamente para quê? Para que eu possa criar aquele gráfico de rosca. Então agora vamos partir para a nossa segmentação de dados. Então vamos lá. Para isso, eu vou selecionar essa tabela, vou clicar aqui na opção Analisar e vamos inserir uma segmentação. Observe, ó, aqui em Analisar, eu tenho a opção Inserir segmentação aqui acima, ó, Inserir segmentação de dados. Então vamos lá, ó, Analisar, Inserir segmentação de dados. Cliquei e vai me aparecer esse recurso onde eu posso estar selecionando a segmentação que eu quero estar inserindo. Então eu quero uma segmentação onde tem os anos. Então eu vou selecionar aqui a opção anos. Observe, ó. Selecionei o ano e agora eu posso dar o OK, ó. E vai trazer dois botões para mim aqui relacionados ao ano. Então, nesse primeiro carinha aqui, eu vou só diminuir aqui um pouco essa área. Eu vou querer visualizar esse botão 2019 e o botão 2020 paralelo um ao outro, na horizontal. Então, não basta eu arrastar para o lado e diminuir ele. Infelizmente, ele não vai ficar dessa forma. Então, eu clico sobre ele, vou clicar com o botão direito sobre ele e clico aqui nessa opção, ó, tamanho e propriedades. Nessa penúltima opção. Então, observe, ó, clico sobre ele, tamanho e propriedades, e agora eu vou configurar esse objeto, ó. Vou vir aqui na guia posição e layout, observe que eu vou expandir o mesmo. Então, cliquei, e agora eu vou mudar o que? Observe que aqui eu tenho um número de colunas, ó. Aqui está me informando apenas uma coluna, por isso que eu visualizei apenas o 2019, eu não consigo visualizar o 2020 do lado dele, e nem mais abaixo dele, porque eu diminui o campo. Então, como eu quero visualizar 2019 ao lado de 2020, eu vou aumentar o número de colunas. Como eu tenho 2 anos, eu vou inserir aqui o número 2, ao invés do número 1. Então, observe, ó, inseri o número 2, eu vou dar um Enter. Observe que os campos ainda aparecem um ao lado do outro, eu posso aumentar aqui um pouquinho para que eu possa ver o botão por inteiro. Só vou diminuir esse espaçamento, observe que o meu botão está muito grande, ó. Então, como é que eu faço aqui, ó? Seleciono o meu controle e observe que eu tenho aqui, ó, a altura do botão e tenho a largura do botão. Então vamos configurar por aqui para ver o que acontece, ó. Largura do botão. Então vou diminuir isso aqui de 4,5. Vou colocar aqui, por exemplo, 2,5 para ver como é que fica, ó. Vou dar um Enter. Observe que diminuir ficou bem mais interessante, ó. Observe que podemos até diminuir mais um pouco, ó. A priori eu vou deixar desse tamanho. Bom, se eu clicar aqui em 2019, observe o que acontece, ó. Cliquei em 2019, ele filtrou apenas. Se observarmos, ele filtrou essa tabela. Se observarmos, ele filtrou aqui 2019. No entanto, ele não influenciou nessa tabela aqui abaixo. Não influenciou nessa tabela aqui abaixo. Como também nem nessa outra. Ou seja, eu tenho 4 tabelas que vão depender desse controle. E nenhuma delas foram afetadas além da primeira. Então, como é que a gente vai fazer aqui para que ele possa afetar as demais tabelas? Eu clico sobre ele, seleciono ele na realidade. Vou vir aqui na guia Opções. E eu tenho aqui a opção Conexões de Relatório. E observe o que eu vou fazer, ó. Gerenciar a quais tabelas dinâmicas o slicer será conectado. Ou seja, eu vou gerenciar, eu vou escolher quais tabelas vão pertencer a esse slice. Beleza?
Então, em outras palavras, observe, ó, opções, conexões de relatório, e observe que aqui aparecem as tabelas que eu posso estar selecionando. Ó. Observe que vai aparecer mais do que 4 tabelas. Por quê? Porque eu tenho outras tabelas em outras planilhas. Mas o que interessa pra gente é as tabelas da planilha 3. Se observarmos aqui, observe, ó, planilha 3, planilha 3, planilha 3, planilha 3. Ou seja, eu tenho 4 tabelas. E apenas uma delas está marcada. Que é que eu mostrei agora para você, que quando eu clico, eu aplico apenas o filtro nela. Então eu vou marcar essa tabela 2, essa 3 e também essa 4. Ó. Para quê? Para que quando eu clique naquele slice, eu consiga tanto mexer em uma tabela, como eu consiga mexer em várias tabelas ao mesmo tempo. Então observe, ó. Vou marcar essa segunda, terceira e quarta e posso dar o OK. Ó. Observe que a partir de agora, as demais tabelas acompanham esse mesmo slice aqui. Ó. Observe, ó. Já está filtrado 2019 dessa tabela, 2019 dessa outra, dessa primeira, segunda, terceira e quarta tabela. Todas estão filtradas com 2019. Se eu filtrar 2020, observe que agora somente 2020 filtrado em todas as tabelas de uma única vez. E se eu clicar nesse carinha aqui no remover filtro, observe que foi removido os filtros, eu consigo visualizar todos os dados agora. Legal? Então, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou vir aqui também na minha segunda tabela e vou inserir também um slice para ela. Ó. Então, observe, ó. Vou clicar aqui na guia analisar, vou clicar em inserir segmentação de dados, cliquei e apareceu novamente lá o nosso configurador. Inserir segmentação de dados e ele me pergunta qual é a segmentação que eu vou estar querendo inserir. Então aqui eu vou querer visualizar os meses. Então eu vou selecionar aqui a opção meses e vou dar OK. Ó. Então tá aqui o meu segundo controle. Ó. Vou aumentar aqui um pouquinho mesmo. E observe, ó, a princípio eu posso arrastar para que eu possa visualizar todos os meses. Nesse momento eu vou deixar dessa forma. Possivelmente na hora que a gente for montar, eu vou ter que diminuir um pouco, beleza? Para que caiba todos os meus controles em uma página só. Se eu clicar sobre janeiro, observe que ele filtrou apenas essa tabela. Se observarmos as demais, não influenciou. Então é aquela mesma situação. O que é que eu preciso fazer? Eu clico sobre ele, seleciono o mesmo, opções, conexões de relatório. E aí, observe que aparece novamente aquela janelinha auxiliar, onde eu posso informar para ele de quais tabelas ele vai estar se conectando. Ó. Então eu vou marcar a planilha 3 aqui também, a tabela dinâmica 1, a 2 já está marcada, a 3 e a 4 e posso dar um OK. Ó. Então agora observe que ele vai influenciar as demais tabelas. Ó. Se eu clicar aqui em março, vai trazer apenas dados relacionados a março de 2019 com março de 2020. E aqui vai ter o mês de março, aqui vai ter apenas as despesas fixas de março e despesas variáveis de março de 2019 e também de 2020, como também os gastos que eu tive por alimentação, doméstica e empréstimo, ou seja, trouxe apenas 3 categorias das minhas 5. Então, as demais não trouxe porque eu não tive discriminação desses gastos no mês de março. Se eu filtrar outubro, observe aí, ó. Já em outubro trouxe alimentação, doméstica, educação, empréstimo e vestuário, ó. Legal? Então, eu posso clicar nesse, remover filtro e novamente eu visualizo todos os meus dados. Vou só dar um Ctrl B aqui para salvar o que fizemos até aqui, ó. Lembrando que você pode também salvar o seu arquivo clicando lá no nosso disquete, ó. Bom, feito isso, o que é que eu vou estar fazendo? Vamos inserir o nosso terceiro slice. Então vamos lá, na nossa terceira tabela, eu vou clicar aqui na opção analisar. Vou clicar em inserir segmentação de dados e vou escolher aqui a opção, vejamos, a opção aqui classificação. Ó. Marquei a mesma e vou dar um OK. Bom, observe aqui os meus slides, então eu vou estar marcando aqui ambos, vou diminuir aqui ambos. E agora, se eu clicar em despesa fixa, você já sabe, vai trazer os dados de despesa fixa como despesa variável. Bom, para que ele possa se ordenar as demais tabelas, já sabemos que eu tenho que clicar, selecionar o mesmo, o controle, opções, e vir aqui em conexões de relatório e marcar as tabelas a quem eu quero gerenciar esse controle. Ó. Então eu vou marcar aqui a planilha 3, a tabela dinâmica 1, que está na planilha 3, como a tabela dinâmica 2, a 3 já está marcada, e também marco a 4. Ó. Então observe aqui os controles que eu estou marcando são os controles que fazem parte da planilha 3, ó. Que é essa planilha que eu estou manipulando. Ó. Vou dar um OK. E observe que agora, a partir de agora, eu consigo manipular todas as minhas tabelas com um único controle. Ó. Bom, o meu último controle que eu vou estar inserindo será o controle que eu vou trabalhar sobre as minhas categorias aqui, ó. Então, sobre ela, eu vou vir aqui novamente na guia analisar, clico em inserir segmentação de dados e vou trazer agora o controle, ó. Vamos pegar esse controle aqui, se me falha a memória, é esse daqui, ó, categoria. Vou dar um OK. E observe, tá aqui os meus controles, ó. Então vou diminuir aqui um pouco. E agora eu vou arrastar lá para onde está os demais, ó. Bom, já sabemos que se eu clicar em algum deles, ele só vai trazer pertencente àquela tabela número 4. Então já sabendo disso, com ele selecionado, eu vou na guia opções,
vou vir aqui em conexões de relatório e vou marcar apenas, vou marcar todos os controles que fazem parte da planilha 3, ó. Marquei a tabela dinâmica 3, a 4 já está marcada, marquei a 2 e também marquei a 1 e vou dar um OK, ó. Bom, já está inserido aqui os nossos controles. O que eu devo fazer agora é inserir os nossos gráficos. Bom, para isso vamos só inserir aqui uma nova aba, ó. Vou clicar em inserir planilha, vou dar um OK e vou inserir uma planilha aqui, ó. Observe. Bom, nessa planilha, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Primeira coisa, eu vou estar inserindo eu vou estar inserindo uma cor de fundo. Ó. Se eu vir aqui em página inicial e aqui no meu balde de tinta, observe que eu tenho essa corzinha aqui, ó, que é um cinza azulado. Bom, ele não é padrão, beleza? Para descobrir a cor dele, observe, ó, deixa eu só clicar aqui sobre ele. Observe que é essa corzinha aqui. Como é que eu descubro essa cor? Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Vou selecionar toda essa área, página inicial e vou clicar sobre o mesmo. Bom, qual é a referência que eu utilizei aqui para descobrir essa cor? Vou tirar aqui um print e a gente abre o Paint e aí você vai ver com o seletor de cores a referência para fazer essa mesma corzinha que eu estou fazendo. Lembrando que quando eu disponibilizar aqui o arquivo, que é o arquivo inicial, essa fonte já vai vir junto, beleza? Então observe, ó, vou tirar aqui um print, tirei um print da minha tela, vou abrir aqui o Paint e vou estar colando ela e a gente vê a corzinha pelo seletor de cores. Então, tá aqui a imagem que eu colei e agora vamos descobrir que cor é essa daqui, ó. Basta eu clicar aqui no meu seletor de cores, nesse objeto aqui, observe, vou clicar sobre ele e clico aqui na cor que eu quero descobrir, ó. Cliquei sobre ele e ela já vai me aparecer aqui a cor já selecionada, observe, ó, com já está aqui a cor que eu estou utilizando aqui nessa imagem. E aqui na opção editar cores eu vou conseguir visualizar a referência que utilizei para montar essa cor. Então eu vou clicar aqui em editar cores e observe que essa é a referência que eu estou utilizando. Observe aqui, ó, 43, 47 e 56. Então juntando esses três valores ele forma essa corzinha aqui que eu estou visualizando. Legal? Bom, voltando lá para a nossa planilha. Feito isso, o que é que a gente vai estar fazendo? Bom, agora a gente vai estar inserindo os nossos gráficos. Então vamos lá. O primeiro gráfico que eu vou estar inserindo será aquele gráfico lá que eu visualizo os anos. Então vamos voltar lá para a nossa planilha 3. Ó. Então sobre a minha planilha 3, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou selecionar aqui 2019, 2020 e os valores e vou clicar aqui no meu inserir. E eu vou escolher aqui o gráfico, ó, gráfico de barras. E eu vou escolher esse gráficozinho aqui, o de 2D, a primeira opção. Cliquei sobre ele, tá aqui o meu gráfico, já aparece para mim, ó. Observe que o laranja, ele representa o 2020, ó. E o azul representa o 2019. Bom, lembrando que eu posso mudar essas cores. Então, observe, a primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu não vou precisar aqui dessa legenda, não vou precisar aqui desses carinhas aqui, como também não vou precisar das linhas de grades, ó. Então, basta eu só clicar sobre elas, ou eu posso vir aqui nesse maisinho, ó. Então, selecionei as minhas linhas de grades, vou apagar com a tecla Delete. Como também não vou precisar desse controle, então vou clicar sobre ele, botão direito sobre ele, não vou clicar aqui em remover campos. Se eu fizer isso, vai sumir todo o gráfico. Então o que eu vou fazer é ocultar botões de campos de valor no gráfico. E também não vou precisar desse outro carinha aqui, ó. Clico sobre ele com o botão direito também, ocultar botões de campo. Ó. E a minha legenda aqui no caso, vou apagá-la. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu clico sobre ele, clico sobre a minha barra e clico aqui em adicionar rótulo de dados. Ó. E também vou fazer a mesma coisa para outra barra, ó, adicionar rótulo de dados. Bom, feito isso, o que é que a gente vai estar fazendo? Ó? No primeiro momento, eu vou estar eliminando esse preenchimento. Então, para isso, basta eu vir aqui na guia formatar, com o meu gráfico selecionado, venho aqui em preenchimento da forma e vou clicar aqui em sem preenchimento. Observe que já fica transparente. Ó. E agora eu vou eliminar essa bordazinha aqui. Observe, ó. Há uma borda que... Observe, essa borda aqui eu vou estar eliminando. Ó. Então, vou selecionar o meu gráfico, formatar e vou vir aqui na opção, ó, contorno da forma. Cliquei em contorno da forma e vou clicar sem contorno. Ó. Observe que agora o meu gráfico não tem mais nem preenchimento e nem mais forma. Contorno. Vou dar o Ctrl X e posso vir agora na nossa guia, planilha 4, e vou colar o meu primeiro aqui. Ó. Observe. Ó. Bom, se observarmos, ele vai ficar dessa forma aqui. E aí o que eu devo fazer? Ó? Eu posso vir aqui nos meus rótulos, página inicial, e mudar a cor da fonte. Ó. Vou aplicar aqui a cor da fonte, branca. Bom, observe, deixa eu voltar lá ao nosso gráfico. Página inicial e vou aplicar aqui a fonte branca para mesmo. Ó. Apliquei para este e também vou fazer a mesma coisa para este outro. Ó. Bom, feito isso, o que eu vou estar fazendo mais aqui? Ó?
Vou clicar só no meu gráfico, porque é interessante que eu possa ver aqui 2019 e 2020. Então, se eu vir aqui no eixo, tem o total. Se eu vir aqui título gráfico, se eu vir aqui no título gráfico, tabela de dados, não, barra de erros, linha de grades, legenda e linha de tendência. Então, a priori eu vou deixar dessa forma aqui. E aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou inserir aqui uma caixa, vou inserir uma forma e também uma caixa de texto, que nada mais é do que eu vim aqui na guia inserir ilustrações, formas. E aqui eu posso escolher a forma que eu bem entender, ó. No meu caso eu vou utilizar essa daqui, ó, retângulo de cantos arredondados. Seleciono a mesma e agora basta eu contornar aqui sobre ela. Então, para que a gente possa ser mais ágil, simplesmente eu vou vir aqui na minha guia dashboard e vou copiar, por exemplo, essa daqui, ó. Beleza? Só para que a gente possa ser mais rápido, só. Vou dar um Ctrl C sobre ela e vou vir aqui na nossa guia e vou estar colando, beleza? Então, basicamente isso aqui é uma caixa, é uma forma como essa. E aqui é uma caixa de texto, ó. Ou seja, basta eu vir aqui na guia inserir texto e veio aqui caixa de texto, ó. Bom, feito isso, basta eu digitar agora o texto que eu queira. Observe, aqui eu estou utilizando qual fonte, ó. Se eu selecionar a mesma, página inicial, observe que eu estou utilizando aqui essa fonte aqui, ó, Berlin Sans FB, tamanho número 18. Legal? Então deixa eu apagar essa caixa de texto, foi só para ilustrar, ó. Então vou apagar essa forma aqui e agora posso manipular. Vou manipular aqui minha caixa de texto e a minha forma. E vou trazer aqui para o nosso carinha aqui, ó. Feito, a priori eu vou deixar aqui dessa forma. É interessante que eu posso estar diminuindo um pouco. Observe, ó. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai inserir o nosso segundo gráfico. Então, o nosso segundo gráfico, vamos dar uma olhadinha nova na minha planilha 3. Então, eu vou inserir o gráfico agora para quê? Para que eu possa visualizar aqueles gastos de janeiro de 2019 e também de janeiro de 2020. Então, eu seleciono aqui de janeiro, eu seleciono as minhas duas colunas que pertencem a 2019 e 2020 e os meses. Feito isso, vou clicar na minha guia inserir, vou vir aqui na nossa gráfico de barras e vou escolher a opção novamente aqui, barras 2D, ó. Cliquei sobre ele, observe que está aqui, ó, as minhas informações. Se observarmos, ele ficou meio que invertido, ó. Janeiro ficou lá embaixo e dezembro aqui acima. Já a gente faz esse ajuste, beleza? Então vou dar um Ctrl X aqui nele e vou trazer aqui já para a nossa planilha 4, ó. E vou colá-lo aqui, ó. Bom, então vamos lá, ó, as configurações básicas, ó. Vou ocultar esses botões, clico sobre ele, ocultar botão. Vou ocultar também este outro, ocultar botões, também vou ocultar este outro, ó. Bom, feito isso, não vou precisar dessa legenda, não vou precisar dessas linhas de grades. Deixa eu selecionar apenas a linha de grades e vou dar um delete, ó. Já sabemos que eu vou deixar isso aqui transparente, então o que eu faço? Primeira coisa, vamos só fazer essa inversão, ó. Janeiro está aqui na ponta e dezembro lá acima. Eu quero fazer o inverso. Então eu seleciono esse carinha aqui, clico no botão direito e clico aqui em formatar eixo, ó, essa última opção. Bom, aqui o que eu devo fazer, ó? Aqui eu vou ter uma opção que vai permitir eu fazer essa inversão. E tá aqui ela, ó, categorias em ordem inversa. Então, ao marcar isso aqui, janeiro vai lá para cima e dezembro fica lá embaixo, ó. Então observe, eu vou marcar o mesmo e observe que inverteram de posição, ó. E agora eu posso fechar a mesma. Bom, vou pagar aqui minha legenda. Também vamos remover esse preenchimento, então é bem simples. Basta eu vir aqui na guia formatar com o meu gráfico selecionado, preenchimento da forma e deixo sem preenchimento, ó. Como também eu não vou precisar da linha, dessa linha, observe, ó. Então seleciono a mesma, formatar e vou eliminar o contorno da minha forma, ó, sem contorno, ó. Bom, observe que agora ficou até um pouquinho desproporcional, ó. Esse gráfico aqui está com as barras bem mais espessas, esse aqui bem mais finas. Então vamos só aumentar aqui um pouquinho ele, ó. Foi selecionado, clico sobre ele. Vou clicar aqui na opção, vejamos aqui, vou clicar na opção formatar área do gráfico. Vamos ver o que acontece. Se eu clicar em formatar área do gráfico, tá aqui essa opção. No meu caso não é essa que eu quero estar configurando. Se eu vir nesta outra. Bom, vamos pegar, na realidade vamos clicar em uma dessas barras. Eu cliquei sobre ela, agora sim, com o botão direito, formatar série de dados, ó. E aqui sim eu vou conseguir fazer a configuração. Observe que a largura do meu espaçamento está em 182. Isso seria o que? Seria esse espaçamento entre uma barra e outra. Eu quero diminuir um pouco isso aqui, ó. Então eu vou vir aqui de 182 e vou colocar um valor, por exemplo, de 20%. Ó. Vou dar o Enter. Bom, observe que já ficou bem mais próximo uma barra da outra, ó. Então eu vou agora reposicionar esse gráfico aqui para baixo. E vou aumentar um pouquinho o tamanho do mesmo, ó. Bom, já sabemos que eu vou ter que vir aqui e aumentar. Vou mudar aqui a cor da fonte para inicial. Vou colocar aqui a cor da fonte em branco. E aqui eu vou querer ver os meus rótulos. Então eu vou selecionar primeiro a barra em azul, clico em adicionar rótulo de dados. E agora eu vou selecionar a barra em laranja, também adiciono rótulo de dados. Então primeiro seleciono com o botão esquerdo, depois aplico o botão direito.
Bom, selecionei aqui os meus rótulos de dados, basta selecionar um, ele já seleciona todos de uma única vez. Então vou aplicar a cor branca para a minha barra azul e agora a cor branca também para a minha barra laranja. Bom, feito isso, observe, ó. Deixa eu só reposicionar aqui o nosso gráfico e também é interessante que eu tenha uma legenda como essa, ó. Então deixa eu só vir aqui nessa outra e copiarmos aqui para que a gente possa ser mais breves, ó. Dá um Ctrl C e vou vir aqui na minha planilha 4 e vou estar colando. Bom, feito isso, vamos só visualizar como é que está ficando a minha área que eu vou estar trabalhando, que sempre é interessante que eu visualize toda a informação em uma tela única. Então deixa eu clicar aqui em exibir, barra de formas, linha de grades, linha de título, só para que eu possa visualizar como é que está ficando aqui. Então observe que eu tenho mais espaço para que esse carinha possa estar aumentando, ó. Então deixa eu aumentar aqui um pouco mais, até que ocupe toda a minha tela, ó. Então deixa eu descer aqui um pouquinho, também vou reposicionar este outro. Como também vou reposicionar aqui o nosso gráfico. Deixa eu voltar lá na nossa tela. Também o nosso gráfico. Deixa eu pegar somente aqui o gráfico e agora sim, ó. Perfeito? Lembrando que eu posso estar diminuindo isso aqui, basta diminuir o meu gráfico, ó. Bom, feito isso, o que é que eu vou estar visualizando agora? O nosso gráfico de rosca fica por último. O que eu vou estar inserindo agora é o nosso próximo gráfico. Vamos aqui na nossa planilha 3 e vamos agora aqui nas despesas fixas e variáveis. Então vou solicitar ambas, despesas fixas e variáveis, ambas, e vou vir aqui inserir e vou escolher novamente aquele tipo de gráfico, ó, e vou escolher aqui o gráfico de barra 2D, ó. Deixa eu pegar aqui o mesmo. Se eu escolher essa opção aqui, ó, gráfico de barra 2D, vamos só observar como é que ele ficou aqui, ó. Perfeito? Então vou apagar novamente essa linha de grade, não preciso dela, como também não preciso desses botões. Então seleciono ambos, já sabemos como eu faço, ó. Ocultar botões de campo de valor no gráfico, ó. Então seleciono também este outro, ocultar botões, como também vou ocultar este outro, ó. Não vou precisar dessa legenda, como também não vou precisar desses valores. E agora basta adicionar os meus rótulos de dados, também vou adicionar rótulos de dados para este outro. Então observe, ó. Agora o que eu vou fazer, a priori eu vou diminuir aqui um pouco e também vamos já remover aqui o preenchimento, ó. Formatar. Preenchimento da forma, vou tirar sem preenchimento e vou também eliminar essa linha de borda, ó. Então formatar, contorno da forma, deixar sem contorno, ó. Bom, agora eu posso trazer lá para a nossa guia, ó. Vou dar um Ctrl X sobre o meu gráfico, ou seja, recortei e vou colá-lo aqui, ó, dando um Ctrl V. Então vamos fazer aquele trabalho, ó. Vim aqui na minha fonte e mudo para branco, ó. Como também vou fazer aqui para os meus valores, ó. Selecionei os meus rótulos, branco, e também vou fazer aqui para minhas outras barras, ó. Então observe que ele já está criando o nosso design, ó. Bom, o próximo que eu vou estar inserindo, antes de tudo, vamos só diminuir um pouquinho esse espaçamento entre uma barra e outra, ó. Então eu vou selecionar aqui qualquer uma das barras, clico no botão direito, formatar a série de dados. E vamos aplicar aquela formatação, ó. Largura do espaçamento, vou tirar aqui do padrão de 182 e vou colocar o valor de 20%, ó. Vou dar um Enter. Bom, vou fechar aqui minha janelinha. Observe que ficou um pouco aqui até desproporcional às outras barras, então agora basta só diminuir um pouco o nosso gráfico, ó. Bom, feito isso, o que eu vou estar fazendo? Vou dar um Ctrl V aqui, eu já estou copiado de memória com essa caixinha, e aqui é o meu tipo de despesa, ó. O próximo gráfico que eu vou estar inserindo, vou aqui na nossa guia Dashboard, e deixa eu só trazer aqui a minha categoria, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, e agora um Ctrl V só para colar aqui o nosso menuzinho, ó. Legal? Então lembrando que isso aqui nada mais é do que uma forma, beleza? Basta você clicar aqui em inserir, ilustrações, formas, escolher a forma que você quer. Você pode estar digitando diretamente dentro dela, ou você pode utilizar uma caixa de texto, como eu utilizei aqui. Bom, o nosso categoria, vamos lá na nossa guia planilha 3 e vamos pegar as categorias aqui, ó. Tá aqui elas, selecionei ambas. Alimentação, a coluna 2019 e a coluna 2020. Vou clicar no meu inserir e novamente eu vou fazer o mesmo recurso, ó. Gráfico de barras, e vou escolher aqui o gráfico de barras 2D, ó. Bom, não vou precisar desses botões, já sabemos como fazer a ocultação. Vou selecionar um de cada vez, observe que eu... E vou estar ocultando, ó. Vou também apagar a nossa legenda, como também não vou precisar dessas informações aqui abaixo, como também vou apagar as minhas linhas de grade. Então, basta selecioná-las e dar um delete, ó. Então, vamos remover aqui o nosso preenchimento. Deixa eu só desfazer aqui. Vamos remover o nosso preenchimento, formatar. Vou vir aqui no nosso contorno da forma e vamos remover o contorno, ó. Removi aqui o primeiro, deixa eu remover aqui o contorno, formatar, contorno da forma, sem contorno,
formatar, deixa eu aplicar aqui o contorno da forma, sem contorno. E vou também remover aqui o preenchimento, ó, sem preenchimento. Ó. Agora sim, ficou transparente. Ó. Então, vou dar um Ctrl X e posso trazer lá para a nossa guia, onde estamos colando o nosso próximo dashboard. Bom, feito isso, eu posso, obviamente eu vou diminuir aqui novamente esse espaçamento entre as minhas barras, basta selecionar qualquer uma dessas barras, botão direito, formatar a série de dados. Ó. Clico sobre ele, formatar a série de dados, vai aparecer aqui a nossa configuração, vou mudar de 182 para aquele 20%. Ó. Bom, ao fazer isso, agora eu posso estar aumentando um pouquinho ou eu posso diminuir. No meu caso, eu vou manter o valor que está nesse momento, eu vou só colocar a minha fonte na cozinha branca. Ó. Como também vou adicionar os nossos rótulos de dados. Adicionar o rótulo de dados. Também vou adicionar o rótulo de dados para minhas outras barras, ó, as barras em azul. E agora basta eu mudar a cor da fonte. Ó. Mudei a cor da fonte deste, como também vou mudar a cor da fonte deste outro. Ó. Bom, observe que ele já está criando uma cara. E agora o que eu vou fazer? Ó? Se observarmos aqui, eu não estou com espaçamento para colocar os nossos controles. Então, eu posso tanto diminuir os meus gráficos, como eu posso arrastá-lo aqui mais um pouco para o lado. Então, a primeira coisa, vamos só inserir aqui o nosso gráfico de rosca para ver como é que vai ficar, beleza? Então, a priori, o que eu vou fazer? Ó? Vou clicar aqui no meu inserir, ilustrações, eu vou clicar em formas e vou utilizar esse retângulo, esse elipse. Ó. Então, vou desenhar aqui um elipse, observe, e sobre ele vai ficar o nosso gráfico de roscas. Então, sobre esse elipse, eu vou vir aqui para inicial, vou aplicar um preenchimento aqui, ó. Vou utilizar um cinza mais claro, ó. Bom, se observarmos, ele fica com uma bordazinha aqui, ó, azulzinha. Então, eu posso tanto deixar ele na mesma como eu posso eliminar. Vou clicar sobre ele, formatar a forma, e no meu caso, eu vou eliminar essa linha. Ó. Então, eu vou aqui em linha e vou deixar sem linha, ó. Observe, ó. Nesse momento, ele está com uma linha só e está aqui a corzinha da linha dele. Então, eu vou marcar aqui sem linha, ou seja, vou só eliminar a linha, ó. Bom, agora eu posso começar a inserir o nosso gráfico de rosca. Então, vamos lá na nossa planilha 3. E vamos pegar o nosso gráfico de rosca sobre esses valores aqui, ó. Vou clicar no meu inserir, gráfico de rosca, está aqui o gráfico. E agora o que eu vou estar fazendo? Não vou precisar da minha legenda. Aliás, eu vou deixar a minha legenda a priori, deixa eu só clicar sobre o meu gráfico, formatar, selecionar dados. E observe que ele inseriu esse número 1 e 2, que nada mais é que ele inseriu de forma automática. Então deixa eu clicar aqui no meu editar e vou selecionar a minha legenda aqui abaixo, ó. Deu um ok novamente, e daqui é a nossa legenda. Bom, em laranja aqui é o nosso 2019, perdão, em laranja é o nosso 2020, e em azul o nosso 2020, perdão, em laranja é o nosso 2020, e em azul o nosso 2019. Bom, o que eu vou fazer? Vamos fazer aquele mesmo processo, ó, formatar, contorno da forma, vou tirar aqui o contorno, vou deixar sem contorno, como também vou remover o preenchimento, ó. Então, com ele selecionado, vou aqui novamente em preenchimento da forma, e vou deixar sem preenchimento, ó. Não vou precisar do título. Agora basta eu fazer o que? Dar um Ctrl X e vou trazer ele lá para a nossa planilha 4, onde eu vou estar colando mesmo. Então eu vou colá-lo aqui. A priori eu vou colar somente dessa forma. E agora vamos fazer alguns ajustes necessários. Ó. A minha legenda eu vou trazer aqui para dentro e vou aumentar um pouco ela. Ó. Então eu vou vir aqui para inicial e vou aumentar um pouco essa legenda. Ó. Observe que ao fazer isso o meu gráfico basicamente diminuiu um pouco e aí a gente pode estar aumentando. Deixa eu só aumentar aqui um pouco ele. Então vou arrastar aqui um pouco o nosso gráfico. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu posso destacar uma dessas barras. Então aí é gosto pessoal de cada um, beleza? Então vou destacar, por exemplo, se observar no nosso exemplo, eu destaquei aqui o 2019. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu vim aqui, no meu caso, eu vou pegar, sempre é interessante que eu pegue aqui à direita, beleza? Então eu vou pegar aqui a minha direita, que é o 2019, observe ele, clico sobre ele, observe que quando eu clico, eu estou selecionando todo o gráfico, então eu dou um outro clique, especificamente para selecionar a barra em questão. Ó. Agora sim, eu clico sobre ela, formatar ponto de dados, e agora o que eu faço? Ó? Venho aqui no meu balde de tinta, observe que eu tenho aqui o meu preenchimento sólido, que é esse que eu estou visualizando em azul, tá aqui o preenchimento, ó, tá como automático. Tenho aqui a minha borda, que também está como automático. Repare, ó. Deixa eu só mostrar aqui a você, ó. Deixa eu sair daqui. Deixa eu selecionar esse carinha aqui novamente. Meu balde de tinta. E observe aqui as configurações básicas, ó. A minha borda está como automático. Se observarmos a minha cor da minha borda, ó, tá como branca. Então, e a minha largura está como 1,5. Então, é aqui que eu vou estar trabalhando com o mesmo, ó.
eu vou marcar aqui como linha sólida, vou escolher uma outra cor, e aqui eu vou aumentar a largura, ó. Então observe, ó. Linha sólida, observe que já inseri uma linhazinha aqui, ao redor dele, vou mudar aqui a cor, e vou escolher essa corzinha aqui, ó. E também vou mudar já esse preenchimento, ó, dentro dele, ó, preenchimento sólido, vou vir aqui no meu balde de tinta e também vou escolher a mesma cor. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa borda. Então observe, ó, aqui em largura, observe, ó, que ele está com 1,5, que é o padrão. Então, quanto mais eu for aumentando, mais ele vai ficar mais grosso que a outra barra. O outro ciclo, observe, eu vou selecionar aqui todo esse texto e vou colocar, por exemplo, 7. E vou dar o Enter. Observe como é que ele já ficou aqui, ó. Sai do campo, observe que ele já ficou bem mais interessante, ó. Então aqui na minha forma, deixa eu ver se eu peguei aqui a forma. Observe, ó, eu posso estar contornando aqui a mesa. Aí vai sempre do gosto pessoal de cada um. Observe, ó. Bom, o que eu vou querer visualizar agora? Eu vou querer visualizar os valores, beleza? Quanto é que representa essa barra, essa metade desse círculo, ó. Se eu clicar sobre ele, basta eu clicar agora em adicionar roda de dados, vai trazer aqui um valor, ó, 61 e 39, observe, ó. Então, se eu quiser destacar, o que eu devo fazer, ó? No meu caso, com eles selecionados, meus rótulos, página inicial, e eu observo que eu vou aplicar aqui um preenchimento, ó. Escolher o tomzinho vermelho. E aí eu basta agora ir aumentando, ó. E vou mudar também a cor da fonte, ó. Perfeito? E agora eu vou colocar a minha segmentação aqui de dados do lado. Então, a priori, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu selecionar o nosso gráfico e o nosso círculo. Deixa eu pegar aqui, tentar aqui pegar ambos, o gráfico e o círculo. Deixa eu tentar trazer mais para próximo do outro. E eu também vou reposicionar esse outro gráfico aqui do lado, ó. Então, deixa eu pegar aqui a minha caixa de texto, o nosso gráfico, nossa caixa de texto, nossa forma, o nosso gráfico e o nossa outra caixa de texto, a nossa forma e o outro gráfico, ó. Então, deixa eu reposicionar os mesmos mais aqui para próximo, para que eu possa ganhar espaço, ó. E aqui eu posso estar, obviamente, diminuindo um pouco ele, ó. Como eu também posso estar diminuindo este outro. E aqui do lado eu vou colocar aquelas minhas segmentações de dados. Para quê? Para que eu possa realmente fazer a navegação entre um gráfico e outro. Então vamos lá. Aqui na minha planilha 3, basta agora eu vir dos meus controles, vou selecionar ambos. Observe que eu estou com a tecla Ctrl selecionada e vou clicando sobre os controles. Vou dar um Ctrl X e vou vir agora na nossa guia planilha 4 e vou estar colando, ó. Tá aqui os nossos controles, ó. Vou colar aqui. E agora basta eu encaixá-los e, claro, fazer as reposições necessárias, ó. Deixa eu aumentar, eu posso aumentar isso aqui como eu posso diminuir. No meu caso eu vou diminuir um pouquinho este, ó. E vou reposicionar esse outro, ó. Também vou reposicionar esse daqui. Observe que esse controle aqui ficou um pouco sumido. Então o que eu vou fazer? No meu caso eu vou diminuir esse carinha aqui dos meses, ó. Eu vou trazer até o mês de julho. Já esse aqui eu vou deixar aqui zeradinho com ele. E esse outro aqui eu vou trazer, ó. Observe, ó. Observe que eu vou só ter, basicamente só tem até vestuário, ó. Então eu vou só reposicionar o mesmo, ó. E claro, vamos mudar apenas a cor dos meus controles, para que ele fique com algumas cores mais agradáveis. Então observe, para que eu possa mudar as cores, basta selecionar o controle, vou vir aqui em opções. E aqui eu vou fazer o que? Observe, ó, eu posso pegar aqui, ó, no meu caso eu posso pegar esse azul. Vou selecionar esse outro controle, vou vir aqui em opções, eu vou selecionar esta outra corzinha para ele, ó. Como eu vou fazer a mesma coisa para este outro. Vamos só observar como é que é o exemplo. Primeiro azul, o segundo laranja, o terceiro azul e o outro quarto laranja. Então deixa eu voltar aqui para o nosso. Esse aqui também vai ficar na corzinha azul. E o nosso último aqui na corzinha laranja, ó. Repare, ó. E agora vamos ver se está funcionando, ó. Se eu clicar em 2019, observe que vai trazer apenas os dados relacionados a 2019. Ó. Se eu clicar em 2020, vai trazer apenas os dados relacionados a 2020. Se eu selecionar apenas janeiro, como eu estou em 2020 filtrado, vai trazer dados apenas 2020. Ó. Bom, se eu clicar aqui no meu remover, obviamente ele vai remover e trazer os dados relacionados aos filtros que estão aplicados. Ó. Se eu clicar aqui no outro remover, vai trazer apenas os dados. Agora vai trazer todos os nossos dados. Se eu vir aqui em alimentação, observe que eu estou com 2019 e 2020 selecionados. Com todos os meses selecionados, classificação todos selecionados. Então, se eu clicar somente em alimentação, vai trazer apenas os dados relacionados à alimentação. Observe, ó. Se eu clicar em empréstimo, manutenção, vestuário, observe, ó. E agora eu vou clicar aqui no meu remover, ó. Legal?
Então, o arquivo inicial vai estar logo aí abaixo para que você possa estar baixando e praticando. Eu espero que você possa ter deixado aquele gostei e conto muito com você que gosta desse trabalho, que tem aprendido conosco utilizando fórmulas, dashboards, gráficos e o Visual Basic for Application, o VBA, que a gente tem utilizado lá no nosso controle de vendas no Excel com tela de vendas. Bom, então, se você gosta desse trabalho e tem aprendido conosco, e se por acaso ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho que vai estar aqui abaixo do vídeo e se inscreva em nosso canal Programador Excel VBA. Conteúdos novos todos os dias. E eu conto muito com você que nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Para quê? Para que possamos fazer conteúdos com muito mais qualidade. Ou seja, você me ajuda a fazer o canal crescer e tem em troca conteúdos com muito mais qualidade e aquela mesma frequência. Postamos hoje vídeos todos os dias. E queremos postar vídeos com muito mais qualidade, mas para isso precisamos que o canal cresça, para que possamos fazer investimentos no mesmo. Então conto com você para chegarmos aos 20 mil inscritos. Recomendo esse vídeo lá naquele grupo de Excel que você faz parte, seja no Facebook, no Telegram ou no WhatsApp, aonde tiver aquela comunidade de Excel que você possa estar sugerindo esse conteúdo. Se você tem um amigo que também tem interesse em aprender Excel e ainda não conhece o nosso trabalho, sugira o nosso canal para ele. Tenho certeza que ele também vai gostar de aprender Excel de forma gratuita. Lembrando que a gente ensina VBA, que é o Visual Basic for Application, dashboards, gráficos e fórmulas. Então, basicamente você aprende tudo que precisa para passar em uma seleção interna. Como também se recolocar no mercado de trabalho. Então, aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.